experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Bom dia, amada igreja. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que sejam todos bem-vindos a prestarmos a este culto ao Senhor em união pelo laço do amor. Nós vamos dar início convidando o nosso irmão Raimundo para que possa nos trazer os comunicados da semana. Valeu, meu irmão. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, viu? Depois a gente... Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos compartilhar com os irmãos as nossas informações aqui do boletim, né? Dia 4 de dezembro, às 15 horas, celebraremos em Jaguara o culto pelo aniversário da congregação. Então, os irmãos estão convidados a se agendarem para esta programação. Dia 4 de dezembro, também pela manhã, ocorre a assembleia para a eleição da nova diretoria. Daqui a pouco eu vou chamar o irmão Timóteo, que vai falar um pouco a respeito, já que ele é o relator. O Ministério da Terceira Idade informa que no dia 11 de dezembro, às 8h30, iremos realizar o café dos idosos e logo após a pequena participação no culto da manhã. Todos os idosos a partir de 75 anos, idosos a partir de 75? Ah, certo. Porque, no meu entendimento, de idoso é a partir de 60, né? Mas aqui, excepcionalmente, são os que a partir de 75 anos. Não estou incluso, não. Ainda não estou incluso. Ministério de Música, dia 25 de dezembro, celebraremos o culto especial de Natal com o coral CIB, né? Temos também aqui os aniversariantes, os idosos, enfermos, para que nós oremos também, agenda de oração por essas pessoas, além do Pix da igreja também para dízimos e ofertas. Os irmãos podem aí observar essas informações extras, né? Informações que não são mais corriqueiras. Vou chamar o irmão Timóteo aqui para falar um pouco do comissão de diretoria. Graças e paz, irmãos. Falar rapidinho aqui a respeito da comissão de indicação. A comissão esteve reunida esta semana, montando estratégias para esse serviço, né, que é de fazer a consulta aos irmãos a respeito da eleição da nova diretoria, certo? Então, na reunião, ficou estabelecido quem vai, né? Os irmãos da comissão já estão aí trabalhando e ficou estabelecido os irmãos que vão pegar cada parte de toda a estrutura da diretoria da igreja para fazer essas consultas. E na reunião nós oramos também nesse sentido, de que a comissão possa desempenhar um bom papel e que os irmãos estejam também abertos para essa consulta que há de ser feita para o irmão, que o irmão possa, né, estar aberto para se dedicar ao serviço na obra do Senhor, certo? Então, vai ser já domingo que vem a assembleia de eleição, e a comissão vai estar aí ganhando tempo para que na assembleia a gente possa estar com esse relatório e apresentar da melhor forma possível. Então, vamos todos nos envolver nisso, os que fazem parte da comissão de indicação, e que os irmãos estejam abertos para aceitar os cargos e as funções a qual os irmãos serão consultados. A gente estava falando o seguinte, irmãos, que às vezes, como a gente já está aqui registrado que essa eleição ocorrerá no próximo domingo, eu tenho até conversado com o Timóteo que a gente não tem a condição de corpo a corpo, né, de pessoalmente estar
consultando as pessoas, mas isso pode ser feito por telefone, né? Porque a gente pode ver que hoje, por exemplo, algumas pessoas que podem ser consultadas não estão aqui hoje, e aí pessoalmente não vai se poder fazer, mas pode ser por telefone, né? Mensagem de texto ou mensagem de WhatsApp, alguma coisa dessa natureza, para a gente consultar as outras pessoas, né? Com essa finalidade de saber se estão desejosas de participarem da nova diretoria. Irmã Zal. Nós ainda estamos, né, no mês de missões, e aqui no nosso boletim começa assim: só Jesus Cristo salva, que não nos esqueçamos jamais, né, dessa mensagem. E nós vamos ter agora o nosso momento de adoração, chamada adoração, com o grupo de louvor Novo Canto. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz, amém? Como é maravilhoso estarmos aqui na casa do Senhor, para exaltar e engrandecer o seu santo nome. Vamos todos nos colocar de pé, em reverência ao nosso Deus. Vamos adorá-lo, porque nós estamos aqui essa manhã e conseguimos ver a glória de Deus. Amém? A gente consegue ver a glória de Deus através do nosso irmão, através da sua palavra, através das orações. E vamos declarar isso através dessa canção. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Sobre mim.
E como é bom ser contagiado com essa alegria, porque a glória do Senhor é isso. É alegria, é amor, e que possamos estar sendo contagiados com essa alegria para adorarmos ao Senhor sem limites. Amém? Porque um dia nós estaremos lá, reunidos todos no céu, adorando eternamente o nosso Deus. Amém. Adoração sem limites. Adore o Senhor de todo o seu coração nessa manhã. Dê a Ele tudo o que você tem, porque o Senhor, Ele merece tudo de nós. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro igual a Ti. Não, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu peço que os irmãos continuem de pé para que possamos fazer a leitura bíblica congregacional, que se encontra em Atos 4, de 1 a 4. Leamos todos a uma só voz. Leamos. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo,
e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Que Deus assim nos faça entender a sua palavra e continuemos pregando para que outros ouçam, né, do Evangelho. Eu vou pedir a Tiago que esteja fazendo uma oração de adoração a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Abençoa, meu Deus. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu gostaria de conhecer, se tem alguém, porventura, que esteja nos visitando nessa manhã, que faça um sinalzinho assim com a mão, para a gente poder visualizar. Estamos todos reunidos em família. Otoniel, eu não estou enxergando, eu estou sem óculos. Nosso querido irmão Opa! Antoniel da Gaita. Pois é. Não é visitante, mas está aqui conosco. Já tem um tempinho que pelo menos eu particularmente não vejo. E é uma alegria, né, tê-lo aqui nesta manhã. Que Deus lhe abençoe, Antoniel. Amém. Olha aí, que glória maravilha. A Deus. Traga a sua gaita para te relembrar alguns hinos aí, que o irmão Antoniel gosta muito de louvar aqui ao Senhor, com sua gaita também. É uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez, viu, irmão Antoniel? Amém. Então vamos todos nos colocar de pé mais uma vez. E nesse momento você vai ter a oportunidade de estar saindo do seu lugar, falando com o seu querido visitante e cantando alegremente. Não, então, segundo orientações aqui, vão ter que ficar nos seus lugares mesmo. Só dando um oizinho, tá? Cantando alegremente, quero que valorize, né? Que possamos estar valorizando, né, o nosso irmão. Porque, com certeza, o nosso irmão é uma bênção nas nossas vidas. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, e sem seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho lhe falar do valor que você tem. Eu venho lhe falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode não perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho lhe falar do valor que você tem. Eu venho lhe falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora o momento, né, missionário, o momento de missões. Nesse momento eu passo a palavra para a nossa missionária Eliana. Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje está chovendo, está friozinho, mas o nosso coração está alegre, porque Deus está neste lugar e é para isso que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer e exaltar o seu santo nome. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou muito alegre pelo encerramento da campanha de missões, né? E com o coração também grato a Deus. Se os irmãos estão alegres e gratos por tudo que aconteceu esse mês, dá um amém bem forte, porque é para a glória de Deus. Amém. Amém. Sentir firmeza. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que contribuiu, né, com as suas orações, com as suas ofertas, né, com o seu empenho, com as suas doações. Irmãos, como foi bom o leilão. Né, que Deus continue abençoando mais uma vez a vida de cada irmão que doou do fundo do seu coração. Foi bom, né, foi bastante edificante. Nós conseguimos R$ 1.200 e 2 centavos e R$ 1.202, irmão Timóteo, não foi isso? Para a glória de Deus. E foi muito bom, né? O Senhor sempre nos surpreende. Hoje ainda nós temos cantina, né? E os irmãos sabem, nós agradecemos aos jovens pela semana passada. E hoje é o dia dos pastores, né? O encerramento. Então vai ser pastor Miqueias, que não está aqui. Pastor Miqueias e seus coleguinhas, né? Está aqui o pastor Luiz, o pastor Jeremias, e está sob a responsabilidade de vocês hoje à noite, né? O pastor Nelson também participa, nosso querido pastor Francisco, o pastor também José Carlos, né? Que Deus possa estar aí tocando no coração de vocês, para que a nossa cantina à noite possa estar também funcionando. Nós vamos orar, irmãos, porque missões a gente faz primeiro com oração. Nesse momento, nós vamos estar agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu aqui e vamos estar clamando pelo nosso Brasil. E eu vou pedir à nossa irmã Eudes que possa estar fazendo essa oração nesse momento.
Amém. Vamos nos colocar de pé, recitar o nosso tema e a nossa divisa alegremente, né, irmãos? Nosso tema é bem fácil e a gente vai encerrar hoje, né? Mas a gente sabe que Jesus Cristo sempre é a nossa esperança e é Ele que nos salvou e deseja, através de nós, salvar outras vidas. Qual é o nosso tema? Só Jesus Cristo salva. Amém. Nossa divisa encontra-se em João, capítulo 14, verso 6, que diz: Amém. Os irmãos estão de parabéns. Nós vamos cantar a nossa música, né, de missões, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou convidar aqui o nosso querido irmão Diácono e a sua esposa, né, a irmã Leia, que a gente também sente saudade, que os irmãos possam estar aqui recepcionando os nossos irmãos. Irmãos, os envelopes estão aí nos bancos, os irmãos já sabem o significado disso, né? Hoje a gente vai dar a nossa oferta. Se o irmão ainda não recebeu o salário, hoje são 27, né? A gente tem um prazo aí para isso. Quem recebe o salário dia 30, dia 5, ore para que Deus coloque, né, no nosso coração quanto nós podemos ofertar, né? Deus ama quem dá com alegria. Não deixe de fazer isso. Nós temos também alguns irmãos que têm ofertado pelo Pix da igreja, né? Então nós temos hoje também essa possibilidade. Vamos ofertar alegremente, porque isso também é adorar o Senhor. Amém? Logo depois eu vou convidar a Prosté para estar aqui à frente orando também, fazendo um momento de intercessão pelos nossos campos, missionários também, e agradecendo a Deus já pelo nosso alvo alcançado. Há tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, disciplinando, eu vou anunciar, ao Brasil proclamar que a esperança está com filhos de Deus. Só Jesus Cristo salva, só Ele a resposta para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a Ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com minhas mãos em pés, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo o caos, e assim brigando, discipulando, eu vou anunciar, ao Brasil proclamar que a esperança está no Filhos de Deus. Só Jesus Cristo salva.
né? No sentido seguinte, a prefeitura nos chamou para retornar ao campo de novo, mas houve um problema de nomenclatura. O que é isso? De vez de ser a palavra reintegração, ele colocou como convocação, né? Muitos de nós já tinham levado até os documentos para retornar ao campo de novo, né? Mas daí então houve essa situação, e segundo até o meu próprio advogado, o doutor Lucas, que é meu filho, que está com o meu processo também, irmão resolvendo, achou, não, pai, não segura aí, porque aí vocês vão ser prejudicados. Nós ia perder muitas situações, como o nosso retroativo de fevereiro até a data de hoje, questão de danos morais, outras coisas mais. Então, a prefeitura, com a sagacidade dela, né, junto com o setor jurídico dela, com o seu procurador, procurou colocar essa expressão, convocação, onde ficaríamos prejudicados até mesmo no final desse processo, né, sobre o nosso retorno. Então, igreja, é isso que está acontecendo. Eu agradeço muitas orações, amados. Como à noite eu não poderia estar no culto, né, e eu estou aqui me comunicando e agradecendo e pedindo que os irmãos continuem orando. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos auxiliado. Louvado sejas, e agradecemos o coração agradecido desses irmãos, ó Deus, e queremos te louvar e bendizer o teu nome por cada bênção que eles citaram aqui, especialmente essas irmãs que estão completando mais um ano de vida, estão agradecendo a Deus por esse dom da vida. E queremos também te louvar porque o Senhor tem provido, ó Deus, aquilo que estamos necessitando, o sustento, e também tem nos ajudado a ganhar causas, ó Deus, na justiça, que precisam ser ganhas. Que o Senhor continue, ó Deus, a derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão que está aqui na frente, com esse coração agradecido, e que, ó Deus, cada um possa sempre estar buscando em Ti a Tua força, o Teu poder, porque nós não somos nada sem Ti, nada podemos fazer. Pai, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome pelas ofertas, pelas dádivas que foram colocadas aqui, ó Deus, que o Senhor continue também a estar auxiliando, ó Deus, para que os nossos irmãos possam vir aqui sempre, ó Deus, com aquilo que o pouco que estão devolvendo ao Senhor, por muito do que o Senhor tem dado a cada um. E queremos estar colocando de um modo especial os missionários que estão nos campos, ó Deus, aqui do Brasil, ó Deus, em cada estado brasileiro, em cada município, onde temos missionários, que o Senhor esteja, ó Deus, indo ao encontro de cada um, e abençoando, ó Deus, o trabalho, e renovando as forças, e que cada um, ó Deus, possa ter intrepidez para anunciar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. E que o Senhor também esteja nos auxiliando nessa missão de proclamar a mensagem maravilhosa do Teu maravilhoso amor. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Nós vamos recitar, né, Romanos 10, verso 15, parte B, que está aí no programa, todos a uma só voz. Leamos. Quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas e boas coisas. Que Deus, para tanto, nos abençoe e abra os nossos corações para ouvirmos a sua palavra nessa hora. Nós convidamos o pastor Jeremias e passamos a palavra a ele. E provavelmente ele também deve encerrar com a bênção apostólica. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos.
louvando a Deus pela bênção do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também a nossa responsabilidade como missão de anunciarmos este Evangelho. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55, a partir do verso de número 8. Isaías 55, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os irmãos devem estar pensando, pensamentos, caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Como ajustar isso ao assunto missões? Eu tenho tido, irmãos, a compreensão de que nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova época, e Deus tem dirigido a humanidade exatamente como Ele projetou, mesmo que fuja da nossa compreensão. Em maio deste ano, eu estive participando, como acontece todos os anos, de um congresso da OM, que aconteceu na ilha de Chipre, que fica... A ilha de Chipre, para que os irmãos entendam como é que ela funciona hoje, ela é dividida em norte e sul. A parte norte faz parte do território... Luiz, me ajuda, esqueci. Você esteve lá agora. A Turquia. Faz parte do território da Turquia, é território turco. E é, então, um país islâmico. A parte sul é território grego, é um território cristão ortodoxo grego. Então você chega no meio da ilha, tem a divisão. Do lado norte, nós não vamos encontrar igreja cristã, a não ser apenas um templo que foi preservado, que é o templo de São Barnabé. Quem é que era de Chipre? Barnabé, natural de Chipre, é o que nós cantamos. E aconteceu então na ilha de Chipre, na parte norte, o congresso da OM, e nós, normalmente nesses encontros, nós juntamos 2, às vezes 3, às vezes 4 mil missionários,
E a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, a gente sai de lá louvando a Deus, mas sai também preocupado com algumas coisas que estão acontecendo. E recentemente, nesse mês, aconteceu na cidade de Águas de Lindóia, São Paulo, o 9º Congresso Brasileiro de Missões. Esse congresso é promovido pela AMTB. Não sei se vocês já ouviram essa sigla aí, AMTB. A AMTB é a associação que agrega todas as agências missionárias que têm trabalho transcultural no Brasil e fora do Brasil. As nossas duas juntas, Missões Mundiais e Missões Nacionais, são agregadas à AMTB, porque ambas têm trabalho transcultural. E quando eu estou trazendo esse texto, é para que os irmãos entendam que as coisas não acontecem por acaso. A igreja, meus irmãos, não será mais a mesma nesse pós-pandemia. Não será mais a mesma. E no meu entendimento, Deus deu uma ajustada na caminhada da igreja aí, e vou explicar por quê. Nós estamos muito acomodados. Nós estamos muito felizes e descansados com o tipo de trabalho que nós estamos realizando como igreja. E Deus deu uma sacudida nisso. Nesse congresso lá em Chipre, vários missionários que estão trabalhando em países de cortina de ferro, países onde o evangelho é proibido, e também nos países islâmicos, o testemunho é formidável, porque a igreja vem crescendo e se multiplicando. O Afeganistão, hoje, que está sendo governado pelos talibãs, que não toleram, em hipótese alguma, a presença do evangelho no país, eles prendem os líderes, eles executam os líderes cristãos. E o que aconteceu no Afeganistão? Os líderes saíram do país, buscaram abrigo em outras nações e escolheram principalmente as próximas, as limítrofes ao país. E de fora eles estão comandando a igreja lá dentro. A igreja no Afeganistão, ela se multiplica diariamente. Sabe o que é isso? Uma igreja com 100 membros, no final do dia ela está com 200 membros. No outro dia, ela já vai estar com 400 membros. É o que vem acontecendo. Mas como isso está acontecendo? A igreja não pode reunir-se em ambientes. Então, o que ela faz? Ela vai para debaixo das árvores. Ela vai para a beira dos rios. Ela vai para os lares. Então, hoje, a igreja no Afeganistão, ela se multiplica com grupos de 10, de 20, de 30 pessoas no máximo. Há uma jovem recém-casada, filha de um dos líderes que está fora do país. Esta jovem, ela está
sendo responsável, meus irmãos, por grupos, pequenos grupos dentro do Afeganistão. Então, a igreja, ela está escondida, mas, porém, se multiplicando. Essa jovem com apenas 24 anos, ela coordena um grupinho de pequenos grupos de apenas 5.000 grupos. Uma pessoa, uma jovem com 24 anos, coordena 5.000 grupos, isto é, enquanto nós estávamos lá. Se a coisa se multiplica, os irmãos já imaginam onde a coisa vai andando. E nós aqui satisfeitos, irmãos, com o que estamos fazendo. Então Deus vem e dá uma mexida, diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. O caminho do Senhor não é o nosso caminho. Ele faz diferente, ele sacode, ele mexe. A China, ela não se multiplica, ela 5 vezes por dia ela está crescendo. Qual o objetivo disso? A igreja está crescendo no submundo, nas catacumbas novamente, nas cavernas, nas casas, e ela vai avançando com o propósito de amanhã, um amanhã bem próximo, ela levantar a cabeça no meio da multidão, e a multidão então vai se revelar como uma multidão que crê em Jesus Cristo. O que é, irmãos, que Deus deseja da igreja? É que ela trabalhe. Nós não fomos chamados para ficarmos parados. Quando eu penso em Jesus dizendo que o pai dele é o agricultor, e que há uma árvore, e que nós fazemos parte dessa árvore, nós somos galhos desta árvore, e que o agricultor, ele vai, pelo menos uma vez por ano, examinar a árvore para ver se ela está produzindo fruto. E a Bíblia diz, Jesus falando, se não estiver produzindo fruto, ele vem, corta e joga no fogo. Nós somos os galhos. O galho que não dá fruto é cortado. Por outro lado, eu fiquei preocupado porque há pelo menos uns 30 anos nós ouvimos dizer que 2.700 línguas, etnias, povos no mundo não tinham ainda a palavra de Deus na sua própria língua. Agora, queridos irmãos, não são 2.500, 2.700, são mais de 3.000 que não tem nem Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nem isso tem.
E no Brasil houve um crescimento muito grande por causa das novas etnias que estão sendo descobertas na Amazônia. São etnias hostis e não abrem espaço para contatos, nem mesmo com órgãos públicos. Os representantes, por exemplo, da FUNASA, da FUNAI, que tentam se aproximar, são rechaçados a flechas. Dentro do nosso país, por que está crescendo? Porque agora nós temos mais recursos para descobrir essas aldeias que estão na floresta amazônica, não somente no Brasil, mas a Amazônia da América do Sul, não só na Amazônia legal, que é a nossa, mas a nossa também está apresentando muitas outras etnias que não tiveram contato nenhum até hoje com pessoas que não sejam da sua própria etnia. E nós aqui felizes porque nós temos congregações, nós temos obreiros, mas nós estamos produzindo. Pastor Luiz, o Brasil, nós, brasileiros, nós éramos o segundo país a enviar missionários para o mundo. Perdíamos para os Estados Unidos. Sabe qual é o país que mais envia missionário para o mundo? Não são os Estados Unidos. É a China. China que vive sob pressão, sobre opressão. Lá você não tem a liberdade de brincar na internet, tá? Aqui a gente manda piadinha para a internet, a gente manda a charge na internet. Se você fizer isso lá, você vai responder processo. Não tem liberdade. E a igreja cristã na China tomou a decisão de enviar missionários para fora, para que o evangelho evite isso. O Brasil, que era o segundo, agora está em sétimo. Estados Unidos, que era o primeiro, está em quinto. Coreia do Sul é a segunda. E nós aqui, alvorando o privilégio de sermos o segundo enviador. O nosso conforto, as nossas facilidades estão prejudicando o trabalho e o avanço da igreja. Então Deus, Eliana, vai lá e dá uma mexida no mundo. Ele dá uma mexida. Então, essa pandemia não foi por acaso. Porque agora nós estamos aqui, mas nós não sabemos aonde esta mensagem está indo nesse momento, porque está sendo transmitido. E a igreja não pode parar de fazer isso. Ela tem que ampliar mais ainda.
Porque as portas vão se fechando para impedir que o evangelho entre. Então Deus vai lá e diz: mas quem manda no negócio sou eu. Eu sei como fazer a coisa andar. Eu vou tirar a minha igreja do conforto. Vou sacudir a minha igreja. E às vezes essa sacudida vem com lágrimas, vem com sofrimento. Mas vem. Aí vem a pergunta: para a igreja crescer, é necessário provação, tribulação? Queridos, quando a igreja cresce, ela mexe com as estruturas do inferno. E essas estruturas do inferno se alojam por trás de poderes. Poderes constituídos. Eu tenho essa visão, vocês não precisam aceitar isso. Poderes constituídos, governos, e até governos bons, que pela bonança vão nos acomodando, pelas facilidades vão nos acomodando, ou então os poderes que realmente assolam violentamente a igreja, como a leitura que nós tivemos em Atos dos Apóstolos. E ali foi uma ação diabólica através da própria religião, do sinédrio. Então, para o diabo agir, é só ter um espaçozinho. Aí eu fico pensando naquela moça lá no Afeganistão, e ela disse o seguinte: eu tenho convicção, preste atenção nisso, eu tenho convicção que o meu próximo passo pode ser a minha morte, mas eu vou dar. Ela poderia estar ali pensando agora em ter filho, recém-casada, ter filho, mas ela quer produzir filhos dignos de arrependimento, como diz a Bíblia, frutos que permaneçam. Eu sei que o meu próximo passo pode ser a minha morte. Uma irmã nossa, no Sudão, ela foi presa. E ela foi levada ao tribunal. Sudão é um país muçulmano. Sudão do Norte. Do Sul é um país cristão e onde está a maior confusão. Eu não consigo entender isso. A gente chega em qualquer loja, qualquer lugar aqui em Feira de Santana, tem um crente, mas a violência não acaba. A corrupção não acaba. Eu não consigo entender isso. O Sudão se dividiu: norte islâmico, sul cristão. Deve ter, Nelson, deve ter uns não tem 10 anos que Sudão se dividiu, não tem. Mas não tem poder que se mantenha, não tem governo que se mantenha no poder. São derrubados, preocupados com poder, e poder. País cristão. Já o Sudão do Norte não tem esse problema, porque lá eles estão focados na fé deles.
Aqui em Feira eu contei numa rua, 9 templos evangélicos e um templo católico, numa rua. Isso tinha que fazer diferença, irmãos. Está faltando vida. Jesus disse que a igreja tem que iluminar e tem que fazer o que também? Salgar. Tem que temperar. A igreja no Brasil cresceu. Somos milhões. Muitos milhões. Decidimos um monte de coisa. A igreja está brilhando, mas ela não está salgando. Ela não está temperando, não está fazendo diferença. E se não fizer diferença, é como a pena que o vento espalha, a palha que o vento espalha, não funciona. Aí Deus diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu faço como eu quero. Eu faço como eu quero. Os Estados Unidos estão numa crise quase semelhante à crise de 29 e 30, a grande recessão. Quando as pessoas trabalhavam por um prato de comida, nem por salário, um prato de comida. E o grande terror americano é ficar pobre. Nós já estamos acostumados com isso, não é mesmo? O perigo, acho que é nós ficarmos ricos. Então Deus vai lá e dá uma mexida naquilo que Ele sabe fazer, porque Deus já tem tudo escrito e determinado, inclusive os meus dias, todos eles, quando nenhum deles ainda existia. Deus sabe como tratar comigo. Cabeça dura, dura serviço. Aí Ele vem e sabe como tratar comigo. Ele diz: eu vou ensinar você como fazer. Só que eu quero que os meus pensamentos é que sejam os pensamentos seguidos. Os meus caminhos devem ser os caminhos trilhados por todos. E Deus diz: não, não é bem assim. Eu vou mexer na história de vocês. Hoje estamos todos mascarados aqui novamente. Não tenho dúvida, Deus continua mexendo conosco. E a igreja, meus irmãos, ela vai caminhar para voltar ao que ela foi no passado. Nos 3 primeiros séculos, a igreja, ela não tinha templos. Os 3 primeiros séculos, a igreja não tinha templo. A igreja se reunia nas casas. Lá na feira, era campo missionário para os membros da igreja. As mulheres lavando roupa lá no rio, elas eram missionárias, elas estavam sempre anunciando o evangelho. A igreja não se calava, a igreja era perseguida. A coisa era tão marcante que a perseguição contra a igreja, o martírio, a gente fica pensando, o ser humano é um
um negócio muito estranho da gente entender o ser humano. O martírio dos cristãos, quando os cristãos eram presos, eles eram levados para o Coliseu de Roma, eles eram levados para os estádios, eles eram caçados. A Bíblia diz que eles eram caçados como animais. Eles punham sobre os cristãos a pele da ovelha e soltavam os cristãos com pele de ovelha pelas matas, e as pessoas iam atrás caçando as ovelhas. E então a coisa começou a ser tão marcante que algumas pessoas se apresentavam para ser mártires. Só, Eliana, quando chegava a hora H, lá, bom, agora você vai para a fogueira, aí ele pulava fora. Mas ele tinha pelo menos uma semana de glória, como eu sou herói da fé. A igreja no primeiro século, ela não tinha santuário, ela não tinha templo, ela se reunia nas casas, se reunia em todos os lugares, nas catacumbas de Roma. Nós lemos tanto sobre isso. E a igreja crescia. O texto que nós lemos, que foi lido aqui, lá de Atos, diz que naquela pegada só, mais ou menos 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Enquanto eles estavam sendo presos, 5.000 haviam entendido a mensagem. Hoje, quando nós temos 2 convertidos num culto em nossas igrejas, nós damos glória a Deus. Sim, a Bíblia diz que há festa nos céus, mas a gente poderia provocar muito mais festas. Se eu tenho que me reproduzir. Aí, no século IV, acontece um fato, que a igreja, então, é tirada das casas e ela é posta nas 4 paredes. Você já sabe de quem eu vou falar. Constantino. O imperador Constantino. Diz que teve uma visão de uma cruz. Ele mesmo não se fez cristão, mas o exército todo dele foi batizado para ser cristão. E aí eu disse, você chegava lá, na agência de registro dos cristãos, né? Eu sou cristã, então me dá o teu CPF aí. A partir de hoje você não paga mais imposto, porque você é cristã. Era muito fácil. E a coisa passou a ser fácil. A igreja empacou. A igreja foi fechada em 4 paredes. Tudo que a igreja tem que fazer é dentro de 4 paredes. Aí a gente não consegue produzir frutos. Nesses 3 anos, nós perdemos algumas personalidades que marcaram o cristianismo. Richard Rembrandt, vocês ouviram esse nome? Fundador da Igreja Perseguida. Eu conheci esse homem no Rio de Janeiro. Ele veio, pregou no Maracanã. E essa área aqui, ele não tinha músculo nenhum. Tudo foi arrancado a alicate. E ele, quando foi liberado, ele criou então a missão, a Igreja Perseguida. Richard Rembrandt.
Nós perdemos o irmão André. Portas abertas. Nós perdemos Billy Graham. Homens que produziram milhares e milhares e milhares de frutos. Quem mais nós temos hoje que nós pudéssemos dizer referência? Mas a referência tem que ser a igreja como indivíduo, e não como grupo, cada um fazendo, produzindo, conquistando, ampliando e, como diz Jesus, produzindo frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Então, irmãos, deixo essa palavra como desafio para nós. Onde a igreja deveria encolher, ela está se multiplicando. Onde a igreja tem liberdade para se multiplicar, ela está encolhendo. Então tem alguma coisa a ser ajustada aí. Agora, o verso 11 de 55, para terminar, de Isaías 55, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus faz a obra. A palavra de Deus faz a obra. Que a palavra, vocês sabem quem é? É Jesus, é o Verbo. Agora essa palavra está na nossa boca e nós precisamos botar essa palavra para fora. Mas se eu não colocar essa palavra para fora, a Bíblia diz que as pedras vão colocar. E essas pedras têm muitas interpretações. E eu creio que muitas dessas pedras são os improváveis. Os improváveis. Então, pastor Nelson, os improváveis quer dizer que nós não estamos nesse negócio. Porque nós fomos preparados para pregar, para conduzir. O improvável talvez seja aquele que você veja lá na praça, que você diz assim, doido. Está lá gritando com uma Bíblia já toda surrada na mão, com a Bíblia gritando, né? Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Como é que o cara faz um negócio desse? Está dizendo que vai para o inferno. Tem que falar do amor de Deus. Os improváveis, aqueles que não têm liberdade para fazer e fazem, que são proibidos de fazerem, fazem. Mas os prováveis precisam acordar. Nós somos os prováveis. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos na nossa fé. Que a nossa vida produza frutos, mesmo sem precisarmos dar uma palavra sequer. Que o mundo perceba que frutos são produzidos através de nossas vidas. Tira-nos, ó Deus,
deste sono profundo espiritual. E renova em nós o primeiro amor. Aquele desejo que todos conheçam a palavra de Deus, como foi no início da nossa vida cristã. Então nós queríamos que todos soubessem o que havia acontecido conosco. Que a tua igreja seja despertada, não para movimentos, mas sim para ação, para proclamação, para obediência, para serviço, para testemunho. Nós oramos pela nossa igreja. Oh Deus, coloca a tua palavra na nossa boca, que até mesmo nos nossos negócios essa palavra possa ser percebida. Quando estivermos conversando com alguém, dando aula ou recebendo aula, o que nós estivermos fazendo, que isso seja natural e visível na vida desta amada e preciosa igreja tua. Nós sabemos que tu tens meios e maneiras de abrir os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que vejamos os teus caminhos e entendamos os teus pensamentos. Oramos pelo nosso pastor, sua família. Te louvamos por essa família preciosa. Oramos pelas nossas famílias. Oramos pelos missionários no campo. E queremos, ó Deus, também sustentar esses missionários como parte da nossa responsabilidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações presentes e abundantes do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com aqueles que te amam na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Como diz o nosso pastor, tenham um bom apetite. Vai receber.